mas não tem psicólogo que resolva o problema emocional de quem não se preparou. De quem não estuda. Hoje nós vamos conversar como ter controle emocional e passar na universidade pública. Não sei se vocês acompanharam aqui os nossos podcasts, mas teve uma história muito engraçada do professor Bruno na prova do ITA. Teve. Que ele chegou para fazer o exercício e não conseguia sair do lugar, né, professor? Na verdade foram 12 exercícios de 20 e eu não sabia fazer nenhum. E aí, no último instante, ele conseguiu fazer todos e conquistou aí a aprovação nos vestibulares. Todos não, né? Eu passei. Não, mas você passou, mas você fez os exercícios. Passei, fiz a maioria. E conquistou aí a aprovação. Então, bora lá, vamos começar aí com a primeira pergunta, professor. A falta de controle emocional pode aparecer em vários momentos aí na vida de quem está, né, se preparando para um vestibular concorrido. As reclamações mais constantes são: eu fico tão nervosa na hora da prova que não consigo lembrar de nada. Foi o que aconteceu com você na prova do ITA, né? E aí, o que é a falta de controle emocional para o estudante que quer passar, né, em uma vaga corrida universidade pública, e como isso pode afetar a preparação desse aluno? Então, o que é a falta de controle emocional, né? Antes da gente falar como que a pessoa pode agir para ter o controle emocional, é importante falar sobre o que seria a falta de controle emocional. Sim. E sempre que eu penso em controle emocional, a gente não tem controle emocional o tempo todo e a gente não vive o tempo todo sem controle emocional. Tem momentos que a gente perde o controle emocional e tem momentos que a gente está super controlado. O que é a jornada de um estudante? A jornada de um estudante, ela é dividida, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no Você na Universidade Pública, mas ela é dividida em basicamente 3 etapas, sendo que uma etapa é etapa e mais uma quarta etapa. É 3 mais 1. Por que 3 mais 1? Porque esse mais 1 é a prova. Então a prova, o dia D, a prova ao vivo, aquela que vale, ela faz parte da jornada. Toda jornada, para qualquer objetivo que a gente quer alcançar na vida, ela tem uma etapa que é de planejamento. Aí depois, no caso do vestibulando, no caso da pessoa que quer passar na universidade pública, tem uma etapa que é muito grande, que é o que eu chamo de PPD. Eu inventei essa sigla só para ficar mais fácil para eu decorar, né? Mas ela quer dizer preparação propriamente dita. E a terceira etapa é a revisão final. Tá? Então tem uma etapa de planejamento, tem a etapa de preparação propriamente dita, tem a etapa de revisão final e tem a prova. Em todas essas etapas, a pessoa pode ou não perder o controle emocional. Ela pode perder o controle emocional na etapa de planejamento. É muito comum quando a pessoa nunca fez planejamento de estudos. Então ela pode perder o controle emocional ali. Depois a gente pode até hoje fazer um pouco mais interativo e em algum momento o pessoal fala onde que eles querem que a gente aprofunde mais. Mas vamos lá. A pessoa pode perder o controle emocional nessa etapa de planejamento. Acontece muito porque a pessoa nunca fez isso. E existem motivos da pessoa não conseguir fazer, não é culpa da pessoa, é uma questão até fisiológica, dependendo da faixa etária. Ou seja, não é culpa da pessoa. Tipo, uma criança de 6 meses não consegue andar. É culpa da criança não conseguir andar? Não. Né? E a gente, enfim, depois a gente pode falar sobre isso. A pessoa pode perder o controle emocional na preparação propriamente dita. O que é a preparação propriamente dita? É quando a pessoa vai assistir às aulas, fazer os exercícios, fazer os simulados, enviar as redações. Essa etapa é a etapa onde eu acho que menos se perde o controle emocional, porque a pessoa pode evitar situações que tiram o controle emocional.
E essa etapa de preparação propriamente dita, que é a etapa mais longa, que é quando a pessoa está estudando, é a melhor etapa para a pessoa desenvolver controle emocional. De novo, depois se o pessoal quiser, a gente aprofunda mais nisso. E muita gente que não desenvolve o controle emocional nessa etapa de preparação, quando chega na revisão final, é mais fácil do que na preparação propriamente dita perder o controle emocional. É mais difícil perder o controle emocional na revisão do que na prova de verdade. Mas na revisão final é muito comum a pessoa perder o controle emocional. Por quê? Porque é na revisão final que a pessoa começa a fazer as provas antigas. Né? Vai de 4 a 8 semanas da pessoa só fazendo provas antigas. E nesse processo, a pessoa começa a se deparar com situações que podem causar aflição. Como não saber resolver um exercício, por exemplo. Da prova. De matemática, de física, de química, de biologia, de português, de história, de geografia do vestibular. E a pessoa que não construiu musculatura emocional durante a preparação propriamente dita, começa a sofrer na revisão final. Mas ainda assim, a revisão final, depois a gente pode aprofundar nisso, pessoal, você pergunta aí pro pessoal onde que eles querem que a gente aprofunde. Então aí são 3 etapas, né? O planejamento, o PPD, que é a preparação propriamente dita, e a revisão final. Então, já vamos pedir para eles colocarem aqui? Deixa eu falar da prova. Da prova? Pode ir lá. E aí, a revisão final ainda é uma etapa para a pessoa desenvolver musculatura emocional para não perder o controle emocional no dia da prova. No dia da prova, dependendo do que a pessoa fez ao longo de toda a jornada, ela pode ter um blackout, assim. Por exemplo, tem uma amiga minha, amiga de infância, né? Hoje ela já é mais velha e tal. Ela não fez faculdade pública, não passou. Por quê? Porque quando ela chegava na prova, ela passava tão mal, ela tinha tanta aflição que ela desmaiava. Aí o pessoal tinha que correr com ela para o hospital. Entendeu? Ela tinha outros problemas além dos problemas de estudo. Era uma questão que trata com psicólogo e tal, né? Porque os gatilhos para tirar o controle emocional da gente no dia da prova são vários. Mas a gente pode até separar eles em, basicamente, 3 categorias. Gatilhos relacionados aos estudos, uma questão que a gente não sabe resolver, um texto que é complicado, né? Um assunto que a gente nunca viu, uma redação que está faltando pouco tempo para entregar. Isso tudo são gatilhos técnicos. Tem gatilhos externos dali do momento, por exemplo, barulho, e aí vários tipos de barulho, tanto barulhos dentro da sala como fora da sala, posturas de pessoas dentro da sala, imprevistos, restrições. Vou te dar um exemplo. No vestibular do ITA, quando eu fui fazer, no primeiro dia, a gente teve vários materiais de rascunho para fazer as questões. No segundo dia, o aplicador da prova quis fazer valer o edital e deu só uma folha. Só que o segundo dia, eu não sei se foi o segundo ou se foi o terceiro, mas eu sei que teve, e aí ele fez isso em todos os dias, né? Só que teve um dia que era a prova de matemática, e a gente podia usar só uma folha. E a prova de matemática do ITA, ela tem muitas etapas no raciocínio, às vezes. Física, você consegue achar um ângulo para resolver a questão e deixar uma resolução bem curtinha, ou fazer uma resolução longa. Como eu estava muito treinado, eu fazia as resoluções mais curtas, porque eu achava os ângulos.
Mas matemática nem sempre dá para fazer isso. Por exemplo, geometria analítica, tem que desenhar. O Enem não. O Enem, as questões são objetivas, são rápidas. Só que o Enem não tem rascunho nenhum. Você tem que fazer ali no cantinho, né, da prova. Então, esse é um fator, é uma restrição que pode impor, que pode disparar um gatilho de emocional, assim, forte. E outro tipo de gatilho que pode fazer a pessoa perder o controle emocional durante a prova são gatilhos emocionais mesmo. Então, por exemplo, tem muito aluno que quer estudar fora da cidade onde a família mora. E às vezes a pessoa é muito apegada à família, tem todo aquele ambiente da família. E os familiares, né? Pode ser pai, mãe, irmãos e às vezes os amigos. Estão sempre lamentando que a pessoa vai sair, que a pessoa vai embora. E aí, quando eles veem que você está melhorando, está indo bem no simulado, está começando a ir bem nas provas, parece que até... Uma despedida? Mas parece que sempre tem aquela mensagem assim, você vai embora, você vai nos abandonar. Aí esse negócio vai batendo na cabeça da pessoa, chega lá no dia da prova, ela lembra disso, entendeu? E ela fica triste e desconcentra e começa a cometer erros banais na prova. E isso aí é um controle emocional, uma perda de controle emocional, mas os meninos estão fantasma. falando aqui que tem um rascunho na prova de matemática. Mas é muito pouco. É uma folha, não é? Eu não sei exatamente quanto é, porque... Quando eu fiz o Enem, era uma folha. Então, mas assim... Essas questões emocionais que não tem nada a ver com a parte técnica de estudo, nem com o ambiente ali do dia da prova, né? Então tem muita gente. A gente viu em uma das lives um rapaz que mencionou a questão da namorada, né? Algumas pessoas têm um relacionamento, um namoro, que não é aquele relacionamento de incentivar a pessoa a passar naquele curso. Por exemplo, tem um aluno nosso, o João, que ele é de uma cidade do interior. E, segundo o que a Lucimara falou, não sei exatamente como foi, ele acabou terminando com a namorada depois que passou no vestibular. Ou antes, eu não sei exatamente. Depois ele pode contar isso pra nós, né? A gente faz um podcast estilo Casos de Família. Casos de Família. No estudo. Casos de Família no estudo. A gente faz e conta essas histórias, né? Mas o fato é que relacionamentos podem ficar ali martelando a cabeça. Quer ver? Tem muita coisa que acontece que é a seguinte: tem pessoas que vivem em ambientes que são tóxicos, ambientes que botam a pessoa para baixo, do tipo, isso não é para você, essa pessoa nunca vai ser ninguém na vida, você não é tão inteligente quanto o seu irmão, você nunca vai conseguir essa vaga, você nunca vai conseguir, você não tem a capacidade. Aí a pessoa lembra disso no dia da prova e perde o controle. Então, todos esses gatilhos são gatilhos que podem tirar o controle emocional da pessoa. Se eu começar a trabalhar esse controle emocional lá desde o primeiro processo, né, que é o planejamento, no último processo, pode ser que eu tenha mais controle? Por exemplo, no final da prova? Sim. Se você começa a construir a musculatura emocional na etapa do planejamento, você chega mais forte na etapa de preparação propriamente dita e pode ou não continuar construindo essa musculatura. Se você continua construindo a musculatura na preparação propriamente dita, muito provavelmente você vai continuar fazendo, né, construindo essa musculatura emocional na revisão final. Aí no dia da prova, você não vai ter problemas. Aliás, no dia da prova, questões técnicas, gatilhos técnicos não vão disparar sua perda de controle emocional. Sobram dois tipos de gatilho. Gatilho de ambiente, coisa lá da hora, e gatilho emocional mesmo, de relacionamento. Os gatilhos de relacionados a outras pessoas, relacionados a questões emocionais, você pode trabalhar ao longo de todo o ano com o acompanhamento de um psicólogo, né? Um especialista que vai trabalhar isso com você. Lembrando que nós aqui estamos conversando sobre educação, né? Nada relacionado a coisas emocionais. A gente, por exemplo, eu não tenho essa competência de falar sobre... Eu também não. Entendeu? E, assim, se fosse uma discussão de
de lanchonete, de barzinho, de sexta-feira de tarde, de noite, a gente poderia ficar falando e dando um monte de conselhos. Eu acho isso, eu acho assado, isso. Mas aqui não, aqui a gente tá num negócio profissional, então, né, tem pessoas que levam muito a sério as coisas que a gente fala. Então a gente prefere falar sobre questões psicológicas, emocionais, individuais, a gente não aborda, porque a gente não tem essa competência e nem tem o contexto para trabalhar isso. Olha só que interessante. O planejamento, a etapa do planejamento é a etapa onde a gente menos tem pressão emocional e é a etapa que mais causa problemas emocionais ao longo das outras. Porque tem dois tipos de você fazer o planejamento, duas formas de você fazer um planejamento, pelo menos. Na etapa de planejamento, o que acontece no planejamento? Tem muita gente que nessa etapa não faz nada antes de começar a estudar. A pessoa simplesmente começa. Ela pega os materiais que ela tem e já começa a estudar. Aí no meio do caminho da preparação, ela já entra na preparação. No meio da preparação, ela começa a sentir falta das coisas, né, dos recursos, e vai atrás. Poxa, eu tenho que arrumar alguma forma de corrigir as minhas redações. Poxa, eu tô com dificuldade nessa matéria, não tem como tirar as minhas dúvidas e tal. E então, por não fazer o planejamento, a pessoa tem problemas na preparação propriamente dita. Observe que nessa primeira etapa a pessoa não teve nenhum gatilho negativo, assim, nenhum gatilho que tira o controle emocional. Mas tem gente que já passou por essa situação de reprovação uma vez e entende que precisa se planejar. Mas a pessoa não consegue se planejar. E aí ela não consegue se planejar e começa a ficar frustrada. Ela, né, começa a compartilhar esses sentimentos, começa a ter comportamentos de quem não tem planejamento, ou seja, faz cada coisa num dia, num horário, e comenta com os outros, e aí começa a receber gatilhos negativos externos. Porque as pessoas começam a dizer que a culpa é de quem não se planejou. E aí é muito importante a gente saber que se uma pessoa até os 20 e poucos anos não consegue não faz um planejamento, ela vai sofrer todas as consequências de não ter feito um planejamento. Ela vai carregar essa carga. Ela vai sofrer. Mas ela não tem culpa. Por que ela não tem culpa? Você sabe por quê? Eu ia fazer essa pergunta agora, eu tô prestando atenção, tô assim. Por que ela não tem culpa? Porque o nosso cérebro, ele tem um processo de formação. Ele é uma das últimas partes do nosso corpo a ficar pronta. Então tem muita gente que entra na fase adulta, passa dos 17, 18, até os 21, 22 anos, sem ter o cérebro completamente formado. O cérebro não chegou no ponto que ele tem todas as habilidades, todas as estruturas formadas para fazer tudo que o cérebro é capaz de fazer. A última parte, uma das últimas partes que se forma é o lobo frontal, que é justamente a parte do cérebro responsável pela habilidade de planejamento. O que é planejamento? É você conseguir enxergar ações que você precisa cumprir ao longo de 1 mês, 2 meses, para alcançar um objetivo. Tá? Tem estudos que mostram que... Tem um estudo, eu esqueci o nome do médico agora, mas ele fala sobre potencial cognitivo. Depois tem que procurar no Google. Potencial cognitivo. Depois eu vou olhar o nome do médico. Ele faz um estudo sobre a capacidade de planejamento e de resolução de problemas das pessoas ao longo da vida. E no estudo dele, ele conclui que uma pessoa consegue fazer planejamentos de 1 ano, acima de 1 ano, a partir dos 30 anos de idade, em média. Ou seja, ele conclui que é muito difícil uma pessoa com menos de 30 anos conseguir fazer um planejamento de médio prazo. Uma pessoa que está ali com seus 20, 21, 22 anos, ela consegue fazer um planejamento de algumas semanas. Tem várias áreas que já entenderam isso.
e já estão aplicando. Por exemplo, na área de tecnologia, de desenvolvimento de produtos de tecnologia, existe uma forma de desenvolver produtos de tecnologia que é diferente da forma de desenvolver, por exemplo, um avião. O ciclo de desenvolvimento de um avião demora 5 anos, desde o dia que tem-se a ideia do avião até o dia que sai o primeiro avião fabricado. E para fabricar um avião é coisa tipo assim de 6 meses, né? São 4 meses e meio são 4 anos e meio só preparando. Só que o jeito de fazer um avião é diferente do jeito de fazer, por exemplo, um aplicativo de celular. E aí o pessoal da engenharia de computação, de tecnologia, desenvolveu uma metodologia para desenvolver aplicativos que levem em conta essa limitação do nosso cérebro, que eles quebram todo o desenvolvimento em ciclos de 2 semanas. Então, olha só, se para desenvolver aplicativos tipo as coisas que o Google faz, que o Facebook faz, que a gente faz aqui no quadro, as pessoas criaram uma metodologia toda complexa para garantir que os ciclos vão durar no máximo 2 semanas, por que para passar no vestibular eu posso sair fazendo de qualquer jeito e achar que eu, que nunca fiz um planejamento, vou conseguir fazer? Muita gente que já passou por esse processo e foi reprovado no vestibular paralisa no início do planejamento, não consegue se organizar, não busca a ajuda de ninguém para se organizar e simplesmente repete mais um ciclo de estudar desordenadamente. Mas é porque a pessoa não conhece o funcionamento do próprio cérebro. Mas, professor, como fazer para não entrar nessa bolha aí, que parece que você entra e aí você vai só meio que acumulando cada vez mais descontrole mesmo, né? Nos estudos. Como fazer para não entrar nessa bolha? Como, por exemplo, a pergunta é: como montar esse planejamento? Aí, a gente tem eu vou explicar tintim por tintim. Tá. No Você na Universidade Pública, tem algumas aulas já no YouTube do quadro, é só a pessoa clicar lá e procurar cronograma de estudos, horário de estudos, organização de estudos que ela acha. Então não vou aprofundar muito aqui não. Mas a conclusão é que a pessoa deve buscar alguém mais experiente para montar isso para ela. Né? Quando eu trabalhava em São Paulo, no mundo corporativo, eu trabalhava numa área que chamava planejamento estratégico. Essa área tinha 40 pessoas, todas elas formadas nas melhores universidades públicas, e os gerentes todos tinham mestrado em administração, a maioria fora do Brasil, para mostrar a importância do planejamento. Então, uma pessoa que está começando a preparação vestibular, ela ainda não desenvolveu a capacidade de fazer isso. Ela pode desenvolver. Ela pode não ter desenvolvido por questões fisiológicas, pode não ter desenvolvido por falta de prática. Se ela tiver ainda nos 20, 21 anos, ela não vai conseguir fazer mesmo por causa da fisiologia. Se ela tiver com 23, 24, ela consegue aprender, né? Mas demora muito tempo. Então a melhor maneira é pedir alguém para fazer. Aqui no quadro a gente entrega pronto para a pessoa. A pessoa entra na plataforma, ela só tem que seguir uma ordem. E tem ainda o tutor pedagógico que conversa com a pessoa assim que a pessoa se matricula e faz essa organização do horário de estudos, que é uma organização de mais curto prazo, que a cada 2 semanas, olha só, igual na engenharia, né? Igual no desenvolvimento de aplicativo. A cada 2 semanas, a pessoa tem uma conversa com o tutor pedagógico para fazer uma avaliação e uma atualização, ajustes. Porque esse planejamento ele não é fixo? É isso? O planejamento ele tem que ser dividido em 2 partes. O cronograma, que é a ordem dos assuntos que você vai estudar, e os materiais que você vai usar para estudar, e a rotina que a pessoa vai seguir. A sequência dos assuntos, o cronograma, não muda, porque ela tem que ser feita para otimizar o aprendizado. E existe uma relação de dependência entre os assuntos. Então, você tem que colocar os assuntos numa ordem de dependência. Não faz sentido mudar a ordem. Você pode passar mais rápido por um assunto e tal. Mas os materiais, pode ser que tenha uma mudança no meio do processo. Por exemplo, se um aluno está estudando e vê que está com dificuldade mais em matemática, pode ser que, no caso, por exemplo, nosso tutor tem que orientar para ele estudar um material mais introdutório, para ele construir a base e conseguir seguir em frente. Então, o material, em princípio, é o mesmo, mas vai se ajustando no final.
tem para tirar as dúvidas também, né? Porque a pessoa tem muita dúvida no meio do processo. E o horário de estudos, ele tem que ser revisto. No início, ele vai ser revisto uma vez a cada 2 semanas. A pessoa tem que seguir durante 2 semanas, depois rever. Mas ali no meio, na preparação propriamente dita, a pessoa vai fazer uma revisão do horário de estudos uma vez por mês. Mas não é por questão de adaptação. É porque a pessoa já se adaptou, mas ela pode ter adiantado em algum assunto, em alguma matéria, e fazer um balanceamento. Rebalanceamento? Nem sei se existe essa palavra. Deixa eu ela pesquisar. pode balancear, readequar lá o seu horário. Mas então vamos fechar aqui na parte de planejamento. O que pode fazer a pessoa perder o controle emocional no planejamento? Ela ficar paralisada, porque ela não sabe fazer o planejamento e não pedir a ajuda de ninguém. Muita gente trava nessa parte, porque a pessoa não conseguiu se organizar, ela fica paralisada, ela vai ver Netflix e acabou. Ela fica levando aquilo o ano inteiro. E a pessoa ficar preocupada porque ela já viu que, poxa, o ano passado foi sem planejamento, esse ano eu não tô conseguindo fazer, eu vou me ferrar de novo. Aí ela começa a ficar com problema, né? E nessa hora é muito comum aparecer os especialistas e falar assim, não, é só uma questão de acreditar, faz isso aqui que vai ser mais fácil. Aí sempre aparece uma muleta de coisas mais fáceis para fazer, né? Tipo, ler a matéria e fazer resumo teórico. Aí a pessoa, tá bom, então eu vou ler todas as matérias, vou assistir todas as aulas e fazer resumo teórico. E ela acha que isso é suficiente. Muita gente confunde o planejamento com fazer um horário de estudos, né? Então tem muito cursinho que vende assim, aqui você vai ter o seu cronograma, e quando na verdade o cronograma é uma grade de horário. Tem uns que vão mais além, que falam assim, aqui nós vamos dizer o assunto que você precisa estudar em cada semana. Por exemplo, se eu quisesse passar em medicina, não funcionaria para mim. Em matemática não, por quê? Porque eu não preciso ficar uma semana estudando cada coisa, sabe? Tem assunto em matemática que eu vou adiantar muito rápido. Mas biologia tem assuntos que as pessoas normais vão passar uma semana estudando que eu talvez precise de 2. Então, por exemplo, durante a semana, né, eu vi muitas perguntas assim, por que o quadro não libera um horário de estudos, base pra gente, alguma coisa assim? Se eu acho que é errado ter um horário de estudos fixo? Pra todo mundo? Pra todo mundo? Ué. Sabe por quê? Porque assim que a gente liberar uma versão do horário de estudos, de um horário de estudos, eu consigo montar um horário de estudos e falar assim, segue esse horário aqui. Se 10 pessoas receberem esse material, eu não dou 1 minuto para aparecer a primeira questão, assim, ó. Mas e no meu caso, que tenho esse compromisso aqui? Exato. Mas e no meu caso, que trabalho? Mas e no meu caso, que já fiz uma vez e quase passei, eu só reprovei na redação? Entendeu? O horário de estudos é personalizado. Aí, no planejamento, tem muita gente que começa... Ela não tem problemas emocionais no planejamento. Mas essa ideia de querer criar uma estrutura... de querer pegar uma estrutura que supostamente funciona para todo mundo e querer empurrar a goela abaixo na própria vida, é o principal causador de problemas emocionais nos estudos. Porque quem montou o horário de estudos, quem montou o suposto... que não é cronograma, né? O cronograma, ele é uma sequência de assuntos e sim, essa é a mesma para todo mundo. Quem sabe um assunto só passa mais rápido. Quem montou um horário de estudos e entrega para a pessoa, esse horário de estudos aqui funciona, não vai dar o braço a torcer e dizer assim, não, funciona, mas para você pode ser que não funcione. Ela vai bater, jurar de pé junto que funciona para todo mundo. E funcionou para ela? Talvez funcionou para ela. E aí, a pessoa que não tem experiência e está escutando aquilo, vai falar assim, poxa, se não funcionou para todo mundo, se funcionou para todo mundo e não funciona para mim, sou eu que estou errado. Entendeu? E não é verdade. O horário de estudos, a rotina de estudos de cada pessoa é individual. Tem que ser personalizada. E ela tem que estar o tempo todo... É uma rotina de estudos viva. Ela é o tempo todo sujeita a avaliações. Por quê? Porque, sei lá, deu o 3º mês, o aluno avançou pra caramba em biologia, a pessoa avançou em biologia... e ela está atrasada em, sei lá, história, geografia, o
que ela vai fazer? Esse é um caso, sei lá, simples até. Vamos pegar um caso aqui mais tenso. A pessoa ficou doente. Ela ficou doente e precisou ficar em isolamento, repouso total, sem poder fazer nada. Sei lá, estava dormindo a maior parte do tempo durante 2 dias. Ferrou com o horário de estudo da pessoa. Ela tem que ir lá e fazer uma avaliação, entendeu? E ver, não, é isso aqui mesmo? Então, assim, a gente precisa entender que essa ideia de que todo mundo é igual, todo mundo é bom o suficiente, ou todo mundo é ruim, todo mundo é capaz ou não é capaz, isso é muito fácil de falar, mas na hora da verdade não funciona. O que funciona para todo mundo é todas as pessoas têm os mesmos direitos. Aliás, deveriam ter os mesmos direitos. Porque hoje, né, se você pegar a lista dos direitos que são garantidos, por exemplo, educação de qualidade é um direito garantido. E não é ativo, né? Ele não acontece. Não tem educação de qualidade hoje no Brasil, né? É. Mas, assim, acho que, por exemplo, seria bom a gente falar um pouco do que pode tirar o controle emocional da pessoa na preparação propriamente dita. E Exato. Como que a pessoa vai evitar, né, de perder o controle emocional durante a preparação. Que é o começo. É a parte mais importante. É o que vai dar para a pessoa. Foi o que me deu condições de chegar lá no dia da prova do ITA e, depois de não conseguir resolver mais da metade da prova, voltar e conseguir tirar uma nota boa. Que é o seguinte: situações que tiram o nosso controle emocional. São situações, geralmente, em que somos colocados à prova. Por isso que tanta gente fica nervosa no dia da prova, porque é uma situação que você vai ser colocado à prova e você vai ser literalmente eliminado se você não passar. Vamos lá, a pessoa já fez o planejamento, já começou a estudar, venceu essa parte. Aí agora vem a mais importante, a preparação propriamente dita. Na preparação propriamente dita, se a pessoa fizer direitinho, tem várias situações que vão colocá-la à prova. Por exemplo, resolver exercícios. Toda vez que a gente tem que resolver um exercício, o nosso conhecimento é colocado à prova. E muita gente evita fazer exercício porque tem medo de errar. Chega lá na prova, não está acostumada com essa situação de errar. Simulados. Eu não vou fazer o simulado não, porque tem essa restrição de horário, eu fico nervoso com o tempo. É uma situação que coloca a nossa capacidade à prova. Não só o conhecimento, a nossa capacidade de planejamento também, de organização, de treinar a estratégia da prova. Redação. As pessoas vão começar a avaliar o que eu escrevo, a forma como eu me comunico. Eu não vou fazer uma redação. Vai que eu tiro uma nota ruim. Dúvidas. Eu tô com dúvida aqui, tenho vergonha de perguntar. A gente passa a vida inteira na escola sendo criticado quando pergunta na aula, né? Então a pessoa acostuma. Todas essas... Esqueci de alguma, Kelly? Quando faz exercício, quando faz simulado, quando envia uma redação, quando tem dúvida. Basicamente é isso. Na preparação, sim, né? No nosso caso aqui, quem estuda aqui no quadro, quando vai ter a tutoria. Poxa, eu não vou na reunião com o tutor, não, porque eu não fiz as coisas que eu tinha que fazer. O que é melhor? É não ir na reunião com o tutor? Ou ir lá pro tutor e falar assim, olha, eu não tô conseguindo, me ajuda. Nossa, a segunda vai te fazer ir muito mais longe, né? Então, assim, a pessoa que não faz exercício por medo de falhar, ela não desenvolve musculatura emocional para situações em que ela falha. E ela não descobre aquilo, ela não descobre as lacunas que existem no conhecimento dela, que vão fazer falta no dia da prova, que vai fazer falta no dia da prova. Então a pessoa não treina a situação de pressão, de falha, e ela não preenche as lacunas, garantindo que vai ter mais situações críticas depois, porque ela sempre vai enfrentar problemas associados àquelas lacunas.
Então o que eu tenho que fazer, Bruno? Eu tenho que fazer muito exercício. Por quê? Porque se eu fizer exercícios, eu vou treinar essa situação de acerto e erro, e vai ser uma coisa normal para mim. E toda vez que eu errar, eu vou descobrir um assunto que eu não domino, vou estudar aquele assunto, né? Vou preencher aquela lacuna, e da próxima vez eu não vou errar. Eu vou ganhar familiaridade com as questões. Então vamos lá, já falei, ó. Não faço exercício porque me abalo emocional. A melhor maneira de combater isso é fazer os exercícios e entender que os exercícios vão te mostrar onde que você precisa melhorar. Simulados. Não faço simulados porque tenho medo de falhar e fico muito pressionado na hora da prova. Tenho medo de ver o meu resultado final. Tenho medo, não quero ver meu nome no ranking. Uhum. Então tá, não vai fazer por isso. Aí vai chegar lá no dia da prova, não vai saber o que fazer, não vai conseguir resolver todas as questões, vai ficar nervoso, né? Vai ter nervosismo no dia da prova. Como resolver esse problema? Faço simulados toda vez que tiver o simulado. No caso aqui, na turma medicina tem simulado praticamente toda semana. Na turma ITA tem simulado toda semana, né? Então, assim, faz os simulados para você identificar onde estão as suas lacunas no conhecimento, para você treinar a situação de pressão, de resolver várias questões num intervalo curto de tempo, para você treinar a habilidade de achar as questões que você sabe resolver, para você aprender a identificar questões fáceis e questões difíceis. E se você faz isso, no dia da prova, você não vai ficar preso numa questão que é muito difícil. Você já vai estar treinado, já vai ter treinado para achar as questões que sabe resolver. Redação. Não vou fazer redação porque eu fico abalado emocionalmente quando alguém me critica, a forma que eu me comunico, eu sou muito ruim em redação. Essa pessoa vai chegar no dia da prova, se ela não tiver feito redação, vai ficar nervosa com o tempo. Por outro lado, se fizer redação, vai treinar a escrever em menos de 1 hora, vai treinar a se comunicar, vai desenvolver estrutura de texto. Vai chegar lá no dia da prova, a redação vai ser só mais uma redação. Dúvidas, não tenho coragem de tirar as minhas dúvidas. Estudo, gente, são coisas que podem tirar o seu controle emocional durante a preparação. E se você não trabalhar durante a preparação, vai fazer falta no dia da prova. Dúvidas, não tiro dúvidas porque eu tenho vergonha. Lá no quadro não tem esse problema porque tem como perguntar no modo anônimo. Mas mesmo que não tivesse, a pessoa que não tira dúvidas, ela fica deixando as lacunas no conhecimento durarem muito tempo. Chega no dia da prova, ela não consegue estudar tudo. E ao longo da preparação, ela começa a ver o conteúdo se acumular e vai ficando nervosa. Mas por que está acumulando? Porque ela não tirou as dúvidas dos exercícios que ela não sabia resolver. Não foi lá na monitoria e tal. E na tutoria, não vou falar com a tutora, com o tutor, porque eu tenho medo dele me xingar porque eu não avancei no que eu queria avançar. Ele não vai te xingar, né? E deixa eu te contar uma coisa. As tutorias são gravadas. Ninguém tem acesso. Mas, por exemplo, se eu quiser ver uma tutoria, eu posso ver. Então, se você... Eu vou falar isso porque eu sei que não acontece. Se você tiver uma sessão de tutoria no quadro, qualquer aluno tiver uma sessão de tutoria no quadro, e for maltratado pelo tutor, a gente tem vários mecanismos para resolver isso. Nunca aconteceu. Mas tem uma sessão de relacionamento que a Andréia cuida e responde todas as perguntas. Tem o Instagram que você cuida e a gente responde tudo. Tem a minha rede social que é pública, a pessoa pode mandar para mim. Se for coisa à toa, eu nem vou responder. Né? A maioria das mensagens que eu recebo no Instagram eu não respondo, porque se eu for responder todo mundo, eu vivo respondendo no Instagram. Mas eu dou andamento. Vira e mexe, alguém recebe. Dá uma olhada nesse caso aqui. Você recebeu? Já, né? Dá uma olhada nesse caso aqui, chegou no meu Instagram. Eu não respondo, mas eu dou andamento, né? Então, assim, a pessoa que faz os exercícios, que faz os simulados, faz as redações, tira as dúvidas e participa da tutoria, vai nas sessões com o tutor,
para o tutor ajudar a pessoa a se organizar, vai desenvolvendo musculatura ao longo da preparação propriamente dita. Ela acostuma com o exercício, ela acostuma com o tempo de prova, ela acostuma a escrever redação. E aí, quando ela chega na revisão final, ela já entra numa dinâmica de só aplicar aquilo que ela já treinou num contexto que é um pouquinho diferente. Porque quando você está na preparação propriamente dita, o único momento que você tem vários assuntos dentro de uma mesma prova, de uma lista de exercícios, é no simulado. Então, você tem vários assuntos diferentes dentro do mesmo simulado. Na revisão final, a pessoa fica 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses só fazendo prova antiga. Então, ela fica treinando o tempo todo resolver provas que tem vários assuntos. Nesse processo, ela desenvolve a habilidade de achar as questões mais fáceis, desenvolve estratégia de prova, desenvolve capacidade de controlar o tempo. Ela começa a identificar os padrões das questões. Ela desenvolve uma série de habilidades e quando chegar lá no dia da prova, ela vai poder usar. E isso funciona tão bem e ela não vai ter problema, não vai ter nenhum gatilho técnico. E eu posso falar isso por experiência própria. O que aconteceu comigo no dia que eu fiquei muito nervoso lá no vestibular do ITA? Eu parei na frente do espelho e falei para mim assim: Bruno, essa prova está difícil para você, mas pensa comigo. Você fazia uma média de 100 exercícios por dia. Você tem tudo anotado. Você fez todos os simulados e ficou entre os 5 do ranking em todos. Você fez as 2 redações por semana e estava tirando nota boa na redação. Você tirou todas as suas dúvidas, inclusive da metade do curso para frente você estava tirando dúvida de todo mundo. Você fez 20 anos de provas antigas do ITA e teve aproveitamento acima de 85%. Se essa prova tá difícil para você, ela tá difícil para todo mundo. Porque eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas que estão aí não fez nem metade do que você fez. Isso eu falando para mim. Então vai lá e acha as questões que você sabe resolver. As outras vão aparecer normalmente. Foi desse jeito. Aí eu voltei lá e fiz a prova. Eu paralisei, eu tive um ataque de falta de controle emocional. Mas eu tinha vários argumentos para me trazer de volta para a realidade, porque a perda do controle emocional é isso, é você sair da realidade. Então, o aluno que fizer tudo direitinho, ele vai chegar lá na frente e ele não vai ser vítima de gatilhos de perda de controle emocional associados aos estudos. Ele não vai ser vítima disso. Porque ele construiu toda a musculatura emocional para conseguir chegar lá no dia da prova e estar mais preparado do que todos. Então, vamos pegar alguns exemplos de outras áreas que não essa área do vestibular, para mostrar que isso funciona. Se você observar os melhores batedores de falta, você vai ver que eles colocam a bola numa determinada posição. Hoje em dia menos, porque a engenharia da bola evoluiu muito, mas antigamente eles colocavam de acordo com a posição da bola da falta e de acordo com o objetivo do batedor de falta, ele colocava o bico da bola virado para uma determinada direção. Você vai ver isso em faltas do Roberto Carlos, do Rivelino, do Neto, esse pessoal, do Éder Aleixo, o pessoal que batia falta lá atrás. É só procurar esses nomes no YouTube. Mas hoje, o jogador coloca a bola no lugar de bater, ele coloca o pé dele de chutar, o pé de apoio numa determinada posição e dá um certo número de passos contados seguindo uma trajetória que é sempre a mesma.
que ele faz isso? Porque naquele momento ele precisa estar com concentração máxima. E ele põe a bola naquela posição, o pé de apoio naquela posição específica, e faz aquele movimento para trás, aquela trajetória, com aquele número de passos, porque ele treinou aquela situação inúmeras vezes, nos treinos. Então, quando ele chega ali no dia, ele não precisa pensar para fazer aquilo. O cérebro dele já construiu tudo aquilo na cabeça dele. Situações do dia a dia em que isso acontece, né? Quando a gente aprende a dirigir e vai estacionar numa vaga de garagem diferente, a gente fica meio assim, sem saber como que estaciona e tal, olha muito no retrovisor. Quando a gente muda de casa, por exemplo, eu mudo bastante, né? Quase todo ano eu mudo de casa. Então, nas primeiras semanas é difícil estacionar o carro. Depois, o meu cérebro já fez aquilo tantas vezes, eu já estou tão treinado, que eu estaciono o carro muito rápido. Não tem dificuldade. Aí, não, mas você estaciona bem? Eu falo, não, eu estaciono bem aqui. Por que a gente está falando isso? Porque no dia da prova de verdade, a pessoa que vai passar, ela vai chegar lá e ela não vai ter dúvida nenhuma se ela sabe ou não resolver as questões. Ela já sabe a estratégia que ela tem que seguir, ela já sabe encontrar as questões mais fáceis, ela já sabe o padrão de questão. Essa é a pessoa que vai passar nos cursos mais concorridos das melhores universidades públicas. Ela já sabe tudo que ela vai enfrentar. Por quê? Porque ao longo da preparação propriamente dita, ela fez muitos exercícios, fez todos os simulados, escreveu muitas redações, tirou todas as dúvidas, foi na tutoria todas as vezes que estavam marcadas. Quando chegou na revisão final, ela fez 15 anos de provas antigas. Ela não precisa pensar. Ela só precisa chegar lá no dia da prova e executar. Ela vai ter que resolver as questões ali, mas ela não tem... Ela já sabe tudo que ela tem que fazer, entendeu? A pessoa ela tem que ter convicção do que ela foi fazer naquele dia, né, professor? Que não é a basta, prova. mas não basta ter prova. convicção. Não? Não, todo mundo chega lá com convicto pra fazer. Mas eu digo assim, porque, por exemplo, o senhor deu exemplo do jogador de futebol que vai bater a falta, né? Ele tem tudo milimetricamente calculado. Mas aí ele pode encontrar um goleiro que é muito bom. Pode chover no dia e o gramado tá um pouco escorregadio. Só que ele tá convicto do treinamento dele. Ah, entendi. Nesse contexto, sim. Tudo que ele tinha que fazer para alcançar o resultado que estava no controle dele, ele fez. Ele fez. Por isso, ele tá convicto que ele fez o melhor, que ele fez tudo que tinha que fazer e que vai alcançar o resultado. Sim. Sim, nesse sentido, realmente, tem razão. E aí, na prova, é mais simples ainda. Porque você tem ali as atividades, né? Os conteúdos que você precisa responder. E ali não vai mudar. Não vai, prova... Eu digo assim, no assim? Enem. Você não vai chegar lá no dia da prova e o aplicador vai falar assim, então, gente, hoje a gente não vai ter prova de matemática. A gente vai ter prova de, sei lá, de um assunto totalmente diferente. Não vai acontecer isso. De programação. Não de vai. computação. Não vai. Não vai mudar. E esse negócio que você falou é muito importante, porque a prova do Enem, ela tem mais ou menos ela tem a mesma estrutura. A prova do Enem tem a mesma estrutura, né? A proporção dos assuntos que caem na prova é a mesma. Mudam as questões, mas o número de questões de determinado assunto é mais ou menos o mesmo ao longo dos anos. Porque a prova é feita a partir de um volume muito grande de questões e que eles querem avaliar um conjunto limitado de habilidades. E muitas habilidades são avaliadas por formatos de questões muito parecidos, por assuntos muito parecidos. Então, eu quero... quer ver, ó? Eu quero ver se a pessoa sabe lidar com situações financeiras básicas do dia a dia. Aí vai colocar regra de 3, vai colocar juros, porcentagem, regra de 3. Eu quero ver se a pessoa sabe lidar com problemas de escala entre objetos. Aí escala é um tipo de regra de 3.
e geometria plana. Eu quero saber se a pessoa sabe lidar com problemas de raciocínio lógico envolvendo situações do dia a dia. Aí vai cair regra de 3, porcentagem, vai cair razão e proporção, vai cair sistemas de equações, sistemas simples. As questões são basicamente as mesmas. Elas não mudam? Mudam os dados, muda assim o desenho, mas a forma de resolver é mais ou menos a mesma, né? Então toda a questão do Enem, a maioria absoluta das questões do Enem tem um enunciado muito grande. Quando você tem um enunciado muito grande, quem estuda, né, para o vestibular, aprende que não vale a pena ler o enunciado primeiro. O melhor é ler o comando da questão, depois as alternativas, depois o enunciado, que é também a forma que o conhecimento foi desenvolvido. Isso aí já é mais aprofundado, a gente fala na mentoria da aprovação, né? Que é um bônus de quem estuda aqui com a gente. Então, todos esses detalhes a pessoa aprende e descobre e desenvolve ao longo da preparação propriamente dita e da revisão final. Chega no dia da prova, ela está sem surpresas. Que é uma coisa para tirar o controle emocional, é surpresa. Quando não tem surpresa, não tem muita perda assim, de controle emocional. Como superar esse obstáculo que é a falta do controle emocional aí na hora do planejamento dos estudos? Não, na verdade, a gente falou de tudo, né? Falou do planejamento. O planejamento é pedir alguém experiente para fazer para você. Alguém tem que fazer esse planejamento para você, porque é um negócio que demora muito para aprender. Na preparação propriamente dita, foi o que a gente falou, de fazer muitos exercícios, fazer muitos simulados, praticar. Fazer exercícios, simulados, redação, tirar as dúvidas, ir na tutoria, para chegar na revisão final e fazer as provas antigas e desenvolver musculatura emocional para no dia da prova você poder chegar com convicção de que fez tudo que deveria ter feito e que não existe motivo para ter abalo emocional. Bruno, mas eu ainda tenho outras questões emocionais. Barulho na hora da prova? Não, isso não ligo. Questões que ficam na minha cabeça, opiniões de outras pessoas, cobranças excessivas que eu tenho em relação a mim. Isso você pode resolver um pouco com os estudos, né? Reforçando que você está se cobrando, mas você fez o que tinha que fazer. Você não deixou de fazer. Você não deixou de se dedicar. Então não se cobre pela dedicação. Se tinha alguém se tem alguém que merece estudar merece passar por causa da dedicação, essa pessoa é você. Não, isso ainda não é suficiente para resolver o meu problema de cobrança porque tem uma questão familiar e tal. Aí o caminho é um especialista nessa parte emocional, que é um psicólogo. Mas é importante a pessoa saber o seguinte: um estudante, um candidato que estudou direitinho, se preparou para a prova, mas enfrenta dificuldades por outras questões emocionais, um psicólogo consegue ajudar. Mas não tem psicólogo que resolva o problema emocional de quem não se preparou. De quem não estuda. Por que eu tô falando isso? Porque tem muita gente que passa o ano inteiro reclamando de questões emocionais, não procura ajuda com especialista e sempre encontra um motivo para não estudar. Hoje eu não estudei porque eu briguei com essa pessoa aqui. Hoje eu não estudei porque eu estava muito triste com esse acontecimento. Hoje eu não estudei porque eu não conseguia acordar no horário que eu queria. Hoje eu não estudei porque a luz na minha casa acabou. Hoje eu não estudei porque eu não gostei do que o professor me falou. A gente encontra muitas pessoas que têm esses problemas. Aí a pessoa chega ali pelo segundo mês que ela não fez nada, a pessoa ficou inventando uma série de desculpas e chega no segundo mês de preparação, ela tá realmente mal, porque ela tá com a consciência pesada. E ela vai procurar um apoio psicológico. Ela vai no apoio psicológico, tem um acompanhamento, mas não passa a se preparar.
Ela chega na prova super animada, com a cabeça super zen e tal, mas quando ela abre a prova, ela descobre que não estudou, ela lembra que não estudou, descobre que não tem condições de fazer a prova e que vai ter que esperar mais um ano. Aí ela vai abaixo, entendeu? E não é o psicólogo que vai resolver. O que resolve para passar no vestibular é ter se preparado. A pessoa que se preparou, ela tem chance de passar, mesmo que ela tenha problemas emocionais e que se preparou da forma correta. A pessoa que não se preparou não tem trabalho emocional que resolva, ela não vai passar. A pessoa que não se preparou não vai passar. Ela pode ir no psicólogo, ela pode ter o seguidor do Instagram, ela pode contratar um curso de motivação, ela pode fazer o que for, mas ela não vai passar, porque ela não se preparou para passar. Ela não vai passar porque quando chegar na hora de resolver a prova, ela não vai conseguir resolver as questões, porque ela não se preparou. O que resolve, o que garante controle emocional no dia da prova é a preparação. Eu já tive colega que chegou no dia da prova, fez a prova inteira chorando com medo de não passar, saiu da prova chorando e no final o nome dele estava lá na lista. Eu tenho um colega que passou no ITA no ano que eu não passei, a gente era colega de turma, né? E ele saiu da prova chorando, porque ele tinha, há alguns meses antes da prova, ele tinha começado um tratamento para controle de espinha e ele usava um remédio muito forte. Poucutan. Esse aí. Usava esse remédio e esse remédio estava batendo na capacidade cognitiva dele. Ele estava com dificuldade de estudar nos 3 meses antes da prova, mas ele continuou estudando. Ele chegou na prova, tirou uma nota normal na prova de física, no ano que a prova de física veio um pouco mais fácil. Saiu chorando. Foi para a prova, foi para as outras provas, teve um desempenho normal, um pouco acima da média em matemática, normal em português e muito acima da média em química. Saiu chorando da prova de química, achando que não tinha passado por causa da prova de física, mas passou. É mais fácil uma pessoa preparada, sem controle emocional, passar numa prova do que uma pessoa mais ou menos preparada ou pouco preparada ou sem preparação e com controle emocional. A falta de controle emocional raramente tira a aprovação de alguém. O que tira a aprovação é a falta de preparo. Né? Então tem muito aluno que a gente conversa que fala assim, eu vou deixar para começar a me preparar em março, que é quando todo mundo vai começar a se preparar. Aí ele vai competir com uma pessoa que começou a se preparar em fevereiro. Vai chegar lá no dia da prova, quando ele escutar, eu estou me preparando desde fevereiro, ele vai lembrar que começou a se preparar em março. Eu não vou fazer todos os simulados, não, porque eu não quero faltar nesse evento. Eu vou fazer só metade. Quando chegar lá no dia da prova, ele vai ouvir alguém falando, não, fiz todos os simulados, essa questão caiu no simulado. Ele vai lembrar que não fez todos os simulados. Eu não vou ficar fazendo redação toda semana, não, porque, né, eu já fui bem na redação do ano passado. Aí quando chegar lá na prova, ele vai encontrar alguém que vai falar assim, nossa, essa redação tá igual uma que eu fiz, mas também eu fazia redação, 2, 3 redações por semana. Aí ele vai lembrar que não fez redação suficiente. Passar no vestibular é tipo assombração que volta pra puxar o pé da gente quando a gente tá dormindo, sabe? Só que tem uma diferença. Ninguém vai voltar pra puxar o seu pé enquanto você estiver dormindo. Por mais que você acredite que pode acontecer. No caso do vestibular, por mais que você acredite que não vai acontecer, no dia da prova,
alguma coisa que você não fez vai voltar para te assombrar. Tem alguns obstáculos que os alunos colocam que entram muito dentro do que você falou aí, do não preparar, e aí quando chega na hora da prova, bate aquele nervosismo na pessoa e a pessoa não consegue lembrar de nada. Então aí a objeção que eles colocam, né? Eu tenho pouco tempo para fazer a prova e fico desesperada com isso. Como que resolve? Como que resolve isso? Simulado toda semana e nos 2 meses que antecedem a prova, fazer vários anos de provas antigas, tipo 15 anos de provas antigas, simulando situação de prova. Quem faz isso desenvolve a habilidade de achar as questões mais fáceis, desenvolve a habilidade de identificar os padrões das questões, desenvolve a habilidade de resolver a questão sem precisar ler o enunciado todo, mas é o lance da prática. É tipo redação. Eu tenho muita dificuldade com a redação porque o tempo nunca é suficiente. Quem faz 3 redações por semana, 2 redações por semana, 3 redações por semana, aprende a fazer redação em 45 minutos. A pessoa pode não aprender a escrever a redação toda à caneta, sem precisar corrigir. Mas ela aprende a escrever uma redação em 45 minutos, depois ela vai demorar uns 10 minutos para reescrever, né?